Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Podemos meditar em muitas coisas a respeito desta palavra de Cristo. Cristo é a luz e revela o que há em nosso interior. Duas coisas são reveladas. A primeira é a mecanização da fé. Aqueles que creem fazem as coisas porque veem os homens fazerem. Repetem apenas aquilo que está diante dos seus olhos, sem nenhum sentido interior de vida espiritual, de amor, de sentimento cristão e de realidade do reino de Deus. A segunda coisa é ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na realidade, se pudéssemos, o nosso velho homem ensinaria a Deus como fazer as coisas. Assim, abandonamos a palavra e gostamos do preceito humano. É muito mais fácil seguir o que o homem diz. Porque para seguirmos o que Deus diz, precisamos tomar a cruz e negarmos a nós mesmos. E em muitas ocasiões, nós criamos os nossos próprios preceitos de acordo com os nossos desejos e as nossas opiniões. Portanto, a revelação do Espírito Santo é que a nossa fé pode ser mecanizada. Isto é, o nosso movimento pode ser mecânico. Passamos a repetir o que os outros dizem. Então não somos uma árvore boa plantada pelo Pai. Jesus diz isto no versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Portanto, pela fé, nós somos uma planta plantada pelo Pai Celestial. Uma planta tem vida em si mesmo e uma vida que brotou da semente. Jesus é o bom semeador e a palavra de Deus é a boa semente. Portanto, essa palavra de Deus, ela foi semeada em nosso coração, em nossa mente. A partir deste momento, a doutrina e o preceito humano é expulso. A natureza maligna é expulsa. Tira o pecado do nosso coração. Tira o pecado do mundo. E recebemos esta boa semente, e essa semente desenvolve em nós como numa terra boa. Assim, o nosso movimento nas reuniões da igreja, o nosso movimento segundo o Espírito de Deus é vivo e real. Não é apenas uma repetição de lábios. Os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos cristos ensinam as pessoas a serem mecânicas. Elas apenas repetem sinais, movimentos e palavras que os outros dizem. E nada brota dentro de si mesmo como um fruto brota de uma flor que vem da natureza e daquilo que as raízes de uma árvore sugou e foi sustentada. Portanto, sem esforço, uma árvore dá segundo a sua natureza. Jesus diz que a árvore boa produz o fruto bom, que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, na sequência destas palavras, Jesus fala do coração. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Por quantas vezes nos contaminamos por aquilo que falamos? Ditando preceitos para nós mesmos e muito mais ditando para os outros.
Observem as igrejas hoje. Onde está a igreja que é segundo o preceito de Deus? Qual versículo das Escrituras? O homem foi instruído a ficar no lugar mais alto na reunião e criar um púlpito para a apresentação dele mesmo, ou seja, de quem for, em que eles ficam mais altos. Isto passa a ideia da supremacia e do poder, da supremacia e do poder do homem. Não é um ensinamento do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo ensina: amai uns aos outros. O Espírito de Cristo ensina: entre vós sereis todos irmãos. Não haverá superioridade nem hierarquia entre vocês. Os reis do mundo dominam sobre os outros, mas entre vocês não há rei como no mundo. Entre vocês todos são irmãos e Cristo é o cabeça. Cristo é sobre nós. Portanto, quando entramos numa igreja falsa, numa reunião falsificada por preceitos humanos ou mecanizada pela carne, não encontramos dons espirituais. Não há discernimento, não há cura, não há profecia, não há revelação, não há língua estranha nem interpretação genuína. Não há. O que há é a promoção da carne. E os movimentos na igreja são movimentos que são preceitos humanos, brota da boca do homem, e não da boca de Deus. Observe que só vencemos o diabo e o engano pela palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso. O homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. O princípio do evangelho é preparar o caminho do Senhor. Precisamos ser batizados no Espírito Santo e cheios do Espírito Santo para sermos livres dos pensamentos da nossa carne que nos impõem uma vida dolorosa, nos impõem uma vida religiosa vazia. Esta é a vida religiosa vazia. Jesus descreveu esta vida assim, versículo 8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, o lugar que está em nosso pensamento é que determina o que somos. Se os nossos pensamentos brotaram, cresceram e frutificaram em Deus, então produziremos frutos de arrependimento, fruto de justiça, e seremos maduros na nossa vida espiritual, e não meros repetidores, ou então participantes daqueles que inventaram e disseram que é de Deus. Não adianta o homem inventar e dizer que é de Deus. É Deus quem tem de dizer, e ele falará sobre cada um de nós. Nas 7 cartas, no Apocalipse, Jesus diz: eu sei as tuas obras, eu sei a sua intenção, eu sei que você tem vergonha do meu nome. Se você se envergonhar da doutrina de Deus e criar uma doutrina para te agradar. Portanto, estejamos atentos para não sermos enganados e nem mecanizados pelo homem carnal que ensina segundo a carne e que produz uma igreja carnal. Bendito seja o Espírito, a luz acesa em nossos corações. Que a palavra brilhe em todos. Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Espírito. Voltemos ao que está escrito, ao ensinamento, pois só Jesus é o verdadeiro mestre. Amém.